pra você que não se ligou, aí na descrição tem um bagulho de ver mais. Aí vai estar o link do canal, Instagram do canal, vai ter tudo que tem do canal aí. Você só clique, vê o que você quiser e curta e nos compartilha. Estamos no TikTok e comenta aí também pro João Pedro tomar vergonha na cara e botar a gente no Spotify. E é isso aí. E aí, galerinha que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, eu sou o Thiago do P3 Podcast, o meu, o teu, o seu, o nosso, tipo, P3 Podcast. Tá Está no ar! Estamos animados porque conseguimos trazer uma pessoa aqui. Dá licença? Tá bom, cara, desculpa. Que muito tempo a gente tem tentado trazer aqui. E conseguimos, João. Conseguimos. Aquele ditado tem valor. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vou deixar vocês se apresentar agora. Eu? Vocês que sabem. Não, vai, João. Tá bom, eu sou o João Pedro. Me senti intimado aqui a fazer o Spotify do P3 Podcast. Por favor. Se eu lembrar, eu farei. E é isso aí, eu tô aqui contigo pra conversar. Amém. É isso aí. Eu sou a Roberta, eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô nervosa, eu tô quase saindo correndo, mas é isso. E aí, gente, eu falei que ia voltar e eu voltei. Mas se tudo que vocês imaginavam. Tchau. Prazer, Tayla. Tchau. E mais uma vez, em primeira mão, como esposa desse homem. E ele acha que... Não vejo aliança. Ele acha que... Eu quero. Vamos seguir. Eu tô me sentindo seriamente assustado. Ei, vou começar que nem te conheço daquela vez e vou perguntar, como é que vocês estão? Primeiro pra quem quiser responder. Primeiras damas? Eu tô bem nervosa, é isso. Eu tô de boa, gente. Eu tô ótima, graças a Deus. E você, João, como é que foi tua semana? Essa semana eu tenho refletido acerca do podcast. Acerca do nada eu comecei a falar sério agora. Mas amém. Eu tenho refletido acerca do... Editor, bota uma música dramática aí. Não, tu não vai botar não, isso. Não vou mesmo não. Acerca da relevância do podcast, né? Porque a gente pensa, poxa, o podcast é tão... comparado com todos os outros que existem por aí, ainda é tão pequeno, ainda tá começando tanto ainda. Mas depois eu creio que é o Espírito Santo que fala isso, que todo lugar tem que começar de um ponto, né? E a gente não influencia 0 pessoas, a gente tá olhando, existem 98 inscritos aqui no canal. Por mais que isso pareça pequeno pro mundo da internet... Talvez no momento que você esteja vendo já tenha batido 100. Assim esperamos, né? Mas se for parar pra pensar, 100 pessoas não cabem direito aqui dentro da igreja, por exemplo. Então, a quantidade de pessoas que a gente influencia talvez seja... claro que não é o objetivo desejado. Claro que a gente quer influenciar muito mais. Mas é algo que talvez eu nunca conseguiria influenciar sozinho, assim, se eu começasse a andar na rua, assim. Tu jogou um peso aqui em cima, aqui, agora que eu não tinha parado pra pensar, literalmente, tá ligado? Porque muitas das vezes... Eu tava até pensando, eu tava falando outro dia lá em casa sobre influenciadores, que um cristão não pode ser um influenciador, não, na verdade nós temos que ser um influenciador, mas não é esse tipo de influenciador que eu tô falando. Tô falando desses influenciadores famosos que, ai meu Deus, arraste para cima e compre meu curso. E eu tava pensando nisso, eu tava falando, cara, mas a gente meio que isso agora com podcast, tá ligado? Não tão parecido, a gente não vai vender curso aqui, mas quem sabe, se você quiser vender teu curso, entre os comentários aí. Nada a declarar. Mas tu ia falar alguma coisa? Tu falou que tinha um maior bagulho legal pra falar. Então, galera, essa semana eu tava pensando, ontem, sobre nós, como igreja, como corpo de Cristo, mano. Parece que com o decorrer da caminhada, com o tempo passado e tudo mais, a gente se esquece de certas coisas, alguns valores importantes. Parece que com o tempo a gente se esquece de buscar a revelação de Deus. Parece que a gente se contenta apenas com o que nos dizem, sabe? Tipo, caramba, eu sei quem Deus é, de tanto que me falaram quem Deus é,
Mas será que eu tenho vivido isso, tipo, de me relacionar com ele e ter a plena revelação? Tipo, a gente nunca vai conhecer Deus, pelo menos não nessa vida, plenamente, tipo, por inteiro. Só em partes, por enquanto, mas parece que a gente se contenta. Tipo, tem muito mais pra gente conhecer, a gente pode ir muito mais fundo nele, mas tipo, tá bom. Me contento com o que o pastor João fala domingo à noite. O que tu ia falar, Taylor? Com base no quê? No que vocês falaram? Não, agora não. Agora fala o que ela falou. Vamos tentar seguir uma linha. Com base no que, com base no que a Roberta falou, eu acho que se conecta muito com o que eu tava meditando essa semana. A gente somos cartas pro mundo e cartas que pregam o evangelho, que levam o evangelho. Cartas vivas, né? Cartas vivas. E, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Como é que eu tenho levado realmente o evangelho? Eu tô me conformando em ser, no caso, uma dona de casa que cuida dos seus filhos, vai pra igreja e tal. Mas eu não posso me contentar só com isso. Tudo bem que há uma beleza muito grande numa dona de casa, que cuida do seu lado da sua família, mas eu não posso só ser isso, eu tenho que ser mais, porque eu carrego a mensagem de Jesus, eu carrego a mensagem de Cristo, eu tenho que evangelizar dentro do meu lar, mas eu também preciso ir avançar mais. E a gente tem se contentado, como você falou, em conhecer apenas Deus, que eu escuto falar, mas não de vivência. Sim, inclusive o João, desculpa, eu não te respondi, mas assim, o João me mandou um trecho de um livro que ele tá lendo, e bateu certinho com isso, que é tipo, existe um abismo entre a verdade de Deus e a revelação de Deus. Tipo, a gente sabe quem Deus é, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é tudo isso, mas e a revelação dele? Será que eu tenho buscado? É bizarro. Tu ia falar alguma coisa? Mas eu fiquei até meio que sem palavras aqui agora. Não, eu ia falar exatamente do que ela falou do livro. Que esse livro tem. Que livro é esse aí? Os Caçadores de Deus. Não pode falar o nome. Não, claro que pode. Pô. Não, cara. Claro que é isso. Os Caçadores de Deus do Tommy Tierney. O cara, ele tava fazendo... Faz Homem-Aranha? Não. Ah, tá. Para com isso, cara. O cara, ele tava fazendo a reflexão no livro sobre que vocês estão falando da verdade de Deus, da revelação realmente de quem Deus é. E ele tava separando muito bem que as verdades de Deus, elas são como os passos de Deus. Deus, ele já esteve aqui e ele fez isso, tá na história, tá marcado. E é isso. Deus, ele já mandou Moisés abrir o mar vermelho. Deus, ele disse que é o pão da vida através de Jesus. E é isso, a gente sabe porque a gente tem acesso à Bíblia. Mas aí a reflexão que ele fez que realmente me deixou em choque. Eu tô lendo esse livro pela segunda vez, que me deixou mais ainda agora. Tá, mas o que Deus tá fazendo agora? Onde é que ele tá? O que ele quer fazer do mundo? O que Deus quer através do P3 Podcast? Eu acho que nós verdadeiramente nós não vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver. Eu acho, como eu estava meditando hoje de manhã, é que muitas das vezes a gente conversa, né, com nossas conversas malucas da vida, é que a gente fala que a gente passa pelaquela praça muitas vezes. Muitas vezes você me fala, e às vezes eu te falo que, poxa, a gente passa por ali e nunca falou nada de Deus, tá ligado? Pior que a gente passa na praça conversando sobre isso. E eu tava falando hoje de manhã que muitas das vezes nós não fazemos isso verdadeiramente por medo, tá ligado? Medo de ser repudiado, medo de sermos, sai daqui, você acha que você é o certo, tá ligado? Nós temos medo de levar um não na cara. Quando na verdade, o que eu falava hoje é que eles não necessariamente estão nos negando, estão negando a graça de Deus. E Deus já deixou algo para fazermos sobre isso. Ele falou, quando você entrar numa cidade e eles não te quiserem escutar o que vocês fazem lá, balança a poeira da tua sandália e segue teu caminho. Muitas das vezes nós acabamos fazendo isso. Nós como jovens, nós como cristãos, no podcast com a Yasmin, se você não viu, provavelmente esse é antes desse, vai lá assistir, que foi, benção pura. Ela tava falando que ela tava na faculdade e ela foi meio que levada a levar a palavra de Deus naquele lugar. Muitas das vezes nós somos levados a lugares e que, cara, você tem que estar lá, é você que tem que falar a palavra de Deus. Muitas das vezes, se fosse o pastor João, isso surge efeito, mas é porque a tua faixa etária de idade, como se diz, é a tua galera. É a tua galera, tá ligado? É tipo o seu campo, existem lugares que o pastor não vai chegar, e aí Deus conta com a gente, né? É isso aí, nós acabamos... Esse podcast agora, a gente talvez nunca vai chegar onde esse podcast tá chegando.
Mas... Exatamente. E sobre também que você falou da Yasmin e conectando com o livro, outra coisa que me deixou bastante choque também é que se a gente não acorda para a responsabilidade que a gente tem de pregar a palavra de Deus, a gente está desperdiçando o sangue de Jesus. Sim. Porque Jesus, ele morreu para cada uma das pessoas no mundo. Se todo mundo quiser aceitar Jesus, tem perdão para todo mundo. Não, então quer dizer que se a gente esquece dessa responsabilidade, a gente está desperdiçando. Porque a gente é um potencial para pregar a palavra dele. Eu ainda acho que vai muito além de ser um potencial. Eu acho que muitas das vezes, quando nós chegarmos lá em cima, ele vai perguntar para mim, para você, ou até para você que está assistindo esse podcast, Thiago, João Pedro e por demais aí, eu não vou falar o nome de todo mundo, por que vocês, quando desceram naquele lugar, quando vocês passaram por aqueles jovens, por que vocês não pregaram a palavra? Então a gente acha que, não, minha salvação é individual, mas às vezes vai ser cobrado de nós porque nós deixamos de fazer, omitimos alguma coisa, tá ligado? Eu acho isso importante. Tudo bem que aqui a gente tá levando a palavra de uma forma meio às vezes descontraída, às vezes com risos, muitas das vezes quando o Papa passa a falar do sério, às vezes até sério, exagerado, os risos. É verdade. Quando vocês riam, eu tava vendo o bagulho lá o bagulho chegava a estourar, né? Eu já tava eu acho. Cara? Eu já falei sobre você fazer esses bagulhos, cara. Eu acho que falta muita coragem e ousadia. Uhum. Muita. A gente tem muito... Isso é um pagode. Caraca. Corta isso. A gente tem falta muita coragem e ousadia. Por quê? Porque se a gente tem, um exemplo, uma liberdade pra brincar com alguém e tudo mais, a gente vai sem medo. Por quê? Porque você se sente confortável. Mas você não quer ir pra um lugar desconfortável. Você não quer, sabe, como você falou, você não quer, ouvir um não. Mas, cara, tá negando a graça de Deus. Não é com você. Não é sobre você, é sobre Ele. Só que a gente tem, infelizmente, negligenciado isso. A gente prega tanto que precisa ir, mas a gente ainda não vai. A gente tá falando disso aqui hoje. Mas até semana que vem, será que a gente vai? Nós mesmos, a gente não entendemos o nosso papel nesse vasto mundo que é o Evangelho. Porque, como eu falava, não sei com quem eu tava conversando isso, muitas das vezes nós vemos que é jovem, é inexperiente, não tem uma vida com Deus, como anos de desafio. Mas como a gente foi falado aqui, às vezes, cara, um jovem, às vezes, muitas das vezes, não vai escutar uma pessoa que tem 50, 60 anos, mas vai escutar você. Vai escutar, poxa, porque ele é um jovem que nem eu e ele não tá aqui fumando comigo? Porque ele é um jovem que nem eu, mas tá naquele lugar. Pô, se ele tá naquele lugar, porque aquele lugar tem um diferencial. Exatamente. Aquele lugar também pode ser pra mim. Aquele lugar pode me abraçar de alguma forma. Porque se abraça ele, pode me abraçar. Muitas das vezes, é por isso que é bom sermos cartas, como você falou, cartas vivas. É porque como é que nós temos se comportado nesses lugares. Porque não adianta a gente ser cristão aqui dentro da igreja e quando chegar lá fora ou passarmos... Já pensou, eu e o João Pedro estamos passando lá e falando sobre coisas que não tem nada a ver com o nosso âmbito cristão. Tudo bem que a gente vai ficar 24 horas falando sobre isso, mas a gente está passando lá e está falando sobre, sei lá, funk, forró, esse monte de coisa que o mundo gosta e não é pra gente estar. Vamos ver, eu tô com a Bíblia na mão, mas tô falando essas coisas. Então, acho que o mundo nos lê. Mas a minha pergunta será que nós como jovens, nós temos cartas boas para ser lidas? Sim, cara, teve uma vez, uma certa fase da minha vida que eu me peguei fazendo muito uma oração específica, que era: Deus, me ajude a fazer valer cada gota do seu sangue. E aí eu me pego vendo hoje a nossa realidade, o meio em que nós vivemos, e, cara, é muito real que a gente se preocupa mais com a nossa reputação do que com o nosso amor a Deus e com tudo aquilo que Ele já escreveu sobre nós e tudo que Ele nos ordena a fazer. E é muito real que, nada do que a gente possa fazer vai compensar o sacrifício de Jesus, mas de alguma forma a gente pode corresponder a isso em obediência. E aí a nossa forma de obediência, cara, é sobre depositar a nossa confiança em Deus a ponto de, mesmo no escuro, confiar. Deus, eu não tô entendendo por que fazer isso, mas se Deus mandou fazer, vai lá e faz. É muito bizarro porque, eu tô numa fase da minha vida que eu tô estudando pro pré-vestibular.
E aí eu me pego num meio... Eu nem sei o que é isso. Eu me pego num meio cercado Piadas internas. de pessoas que muitas vezes já conheceram o evangelho, viveram o evangelho, ouviram a verdade de Deus, mas não buscaram a revelação de quem Deus era, e por isso se desvincularam disso. Eu ouvi uma pessoa dizer na minha turma que ela se sente mais confortável estando longe. Embora outros digam que sentem falta, uns dizem que se sentem mais confortáveis agora. E por que isso acontece? E eu me peguei, sendo muito negligente naquele ambiente. E foi onde surgiu essa reflexão. E o João Pedro ter me mandado esse trecho do livro foi muito uma confirmação do posicionamento que Deus espera de mim. Porque, não é porque eu tô na igreja, no Ministério de Louvor, fazendo determinadas coisas na igreja local, que eu tô cumprindo o que Deus tem pra mim. Deus tem muito mais. E eu tenho consciência de que eu não estou vivendo esse muito mais. Muitas das vezes nós estagnamos numa coisa chamada eu já vivi o suficiente do que Deus preparou pra mim. Eu não preciso ir mais além do que isso. Eu já tô vamos botar exemplo assim, eu já sou um obreiro, eu já sou um diácono, eu já cheguei no alto patamar, já sou um pastor. Não tem mais o que eu viver com Deus. Cara, e sempre tem muito mais. Saindo contra a palavra e de te conhecer e prosseguir e conhecer. Mas fala aí um pouquinho, João, você tá muito calado. Rapidamente, engraçado, curioso, porque hoje pela manhã o evangelista Lorival tava falando basicamente sobre isso. Ele falou assim, se Deus mandar você ir, vai. E se Deus não mandar, você vai do mesmo jeito. Porque ele já falou, ide, tá na palavra. Você não precisa escutar uma voz vindo do céu, a Deus falar novamente. Não, vai lá e prega. Ele já mandou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou, não precisa falar mais pra você ir, mas ele já mandou você ir. E por que a gente não vai? A gente tá realmente esperando o pastor mandar, ou sei lá, um líder dos jovens, ou um líder das mulheres, seja qual for a pessoa em si. Não, você precisa ir, como você falou. A gente tem que fazer uma autoanálise. Sabe, eu tô sendo negligente. Cara, eu tô sendo negligente, porque se tem essas pessoas ao meu redor e eu não falei, eu tô sendo negligente. Que tipo de cristão eu tô sendo, né? Exatamente. É porque, na verdade, eu acho que não chega... vai muito além da negligência. Eu acho que as pessoas acabam não tomando posse daquilo que foi derramado sobre a vida delas. Muitas das vezes, as pessoas só se acham importante se você tiver um cargo eclesiástico ou se você for líder de alguma coisa. Sendo que, na verdade, Deus falou. É vocês que eu escolhi para levar minha palavra. São vocês aí, ó. E fala aí, João, você que gosta muito de falar sobre isso, que os anjos queriam, né? Fala um pouquinho sobre isso, dessa importância de levarmos o evangelho dele. Bom, o que eu acho que é triste é que a gente criou um sistema chamado igreja que acostuma a gente a ficar aqui dentro. Então a gente aqui vê um lugar que tem uma possibilidade de você ter uma ascensão social. Então você chega aqui, uma firma, né? Você chega aqui como irmão, mas você pode um dia se tornar diácono. Então, inconscientemente, a gente cria um sistema que acostume as pessoas a valorizarem aqui dentro do que lá fora. Então você fica incomodado se você não tá fazendo nada dentro da igreja, mas se você não tá fazendo nada lá fora pra ninguém, você... beleza. É tipo, eu tô batendo meu ponto todo domingo, tá tudo certo. Eu tô aqui, eu sou dizimista, então beleza, é isso que Deus quer pra minha vida, mas na verdade não é só isso que Ele quer pra tua vida. E eu acho muito interessante quando eu ouço algum cristão dizendo assim, não, é que lá no meu, sei lá, qualquer lugar que eu esteja que não tem cristãos, não, é que lá as pessoas gostam de mim, elas me acham uma pessoa muito agradável e tal. Mas, cara, ninguém fala, um dia alguém virou pra mim e disse, caramba, eu quero o Cristo que você segue. Não, ninguém fala isso, nem as pessoas só se elogiam. A paz, a felicidade que você tem. Então, as pessoas só se contentam em ser uma pessoa agradável, mas agradável pra quem não pode ser, você só é alguém educado, beleza? A questão da reputação. Você se preocupa, não, poxa, olha só, eles falam que eu tenho um brilho especial. Aí eu falo, não, nem eu não, é o Espírito Santo. Mas aí inflama o ego. Real, tipo, as pessoas dizem que você tem um brilho diferente, não porque elas percebem isso, mas porque elas sabem que você é crente. Então, tipo, é crente é diferente. Mas aí você só é uma pessoa, como o João disse, bem educada, e aí, tipo, todo mundo gosta de mim. Cara,
ninguém se importa se as pessoas gostam de você. O negócio é você estar fazendo o que Deus te chamou pra fazer. Exatamente. É isso, até um não cristão pode ser agradável, pô. Exatamente. Essa é uma pessoa legal, é isso aí. Senão você se converte, vou botar minhas aspas aqui, aí você se converte e fala assim, puxa, agora tudo que eu fazia de errado eu não posso mais fazer. Aí toda vez que vai comentar, poxa, não posso fazer isso aqui não porque eu sou cristão. Ah, eu não posso fazer isso aqui não porque isso aqui eu sou cristão. Ah, não posso fazer não. E nós esquecemos uma coisa, nós não temos que não fazer porque somos cristãos, nós temos que não fazer porque isso não vai agradar o Senhor meu Deus, nós temos que não fazer isso porque isso vai afetar a minha comunhão com o Pai. Muitas das vezes nós estamos preocupados e não vou fazer isso aqui não porque se chegar ao ouvido do pastor eu posso ser repreendido, não vou fazer isso aqui não vou falar essa tal coisa. Mas como eu falei hoje, muitas das vezes a gente espera muitas das vezes você vai estar em lugares que não era ao falar de muitos, o Espírito Santo está naquele lugar, não era para você estar naquele lugar, mas se Deus te enviou ali é porque, cara, como foi falado aqui, ele vai te sustentar, ele vai cumprir na tua vida, ele vai te proteger como protegeu Paulo, ele vai proteger como ele foi com Pedro, ele vai estar contigo. Agora, o que não dá é nós falarmos que nós somos cheios do Espírito, que nós somos modificados por ele e continuarmos a mesma pessoa de sempre, nada muda. É contraditório. As atitudes não mudam, então... você deixar de fazer alguma coisa errada porque você não pode, eu sou crente, eu não posso fazer tal coisa. Não, cara, eu decido, eu escolho não fazer tal coisa porque eu amo mais a Deus do que a mim, eu amo mais a Deus do que os meus desejos. E aí eu ignoro o meu desejo, eu mortifico a minha carne mais uma vez porque vale mais a comunhão com Deus. Os nossos valores estão se perdendo. A gente fica, eu não vou fazer tal coisa porque vai pegar mal. Cara, e daí? E se uma hora acontecer de você fazer aquilo inconscientemente? Aí, eu vou me arrepender. Show, você não fez porque você queria fazer, era um desejo seu ardente, assim, meu Deus, a minha carne grita por isso. Não, cara, a gente tem que mortificar a nossa carne todos os dias pra viver pra Cristo. E aí, parece que o crente hoje em dia tá tão acostumado com a rotina que os valores vão se perdendo num nível que coisas básicas se tornam tão complexas que é contraditório. Parece que ser cristão hoje em dia é autodeclarativo. Essa palavra não existe, né? Não sei. Agora existe. Vem aqui no podcast e inventa um monte de palavra, né? Se a gente parar pra pensar, a gente olhar para até mesmo o começo da igreja primitiva, era não vou dizer normal, mas talvez a palavra que me vem à mente agora é normal. Normal você ver uma pessoa pregando. Porque, todo mundo eles queriam levar o evangelho, principalmente os discípulos, né? Queriam levar o evangelho, queriam falar sobre Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou por eles, para salvar eles. Hoje em dia, se você vê uma pessoa fazendo missões ou evangelizando, você fica, caramba! Nossa, ele tá realmente evangelizando. Não, isso aí que tem que fazer mesmo. Na verdade, é pra ser o mínimo, né? E tem que ser uma coisa tão marcante na nossa vida, até mesmo óbvia. É óbvio que eu tenho que pregar. É óbvio. Hoje em dia, pra você ser pregador, você tem que estar em cima do altar, com alguém te trazendo um copinho d'água, você sendo chamado, nossa, aquele cara ali é muito usado por Deus. Pra começar a pregar, você tem que ter uma palavra especial pra você. Você tem que ser chamado pra isso. Poxa, mas como é que eu vou pregar lá fora se lá não vai ter aquele fundinho musical que eu adoro, aquele tecladinho, aquele violão, tá entendendo? Sendo que, eu acho que as pessoas... primitiva não tinha isso, tá ligado? As pessoas têm muito... Pode ser um pouco de temor, mas eu acho que acaba sendo um comodismo. Não, eu não vou pregar não, porque eu não sei falar direito. Eu não vou evangelizar não, porque vai que me pergunta uma coisa que eu não sei responder. Acho que incapacita o Espírito Santo. É nessa palavra que eu queria chegar, comodismo. Isso daí é uma parada muito perigosa. Por quê? Naquela parada que eu tava falando, a gente se contenta em ser alguém agradável num ambiente não cristão. Aí a gente pensa, não, beleza, tô conseguindo cumprir o objetivo do evangelho. Porque Jesus ele era assim, Jesus ele era muito agradável. Mas na verdade não, tá errado. Porque se você for um cristão verdadeiro, você vai causar incômodo.
Quer que eu te As prove? pessoas vão te odiar, né? Quer que eu te prove? Beleza, não até chegar a ponto de odiar. Alguns vão te odiar, muitos vão te odiar, mas outros eles vão querer buscar isso, porque eles vão se sentir incomodados. Caramba, eu tô errado, aquele cara ali vive certo. Eu tenho que viver certo igual ele. E isso prova com Jesus. Porque todo mundo que andou com Jesus começou de uma forma e terminou de outra completamente diferente. Todo mundo. Mas que andou de verdade. Então a gente vê hoje nos dias de hoje... que pleonasmo sinistro. Então a gente vê hoje os teólogos do Twitter, a Bruna Marquezine falando, não, Jesus é maravilhoso, quem estraga é a fanbase. Ou a Anitta dizendo, não, Deus ele é justo, mas eu não preciso obedecer às regras para que eu consiga me achegar a ele e tal. Mas na verdade, o incômodo ele é a primeira coisa que Jesus causa em alguém. Cara, e é triste que as pessoas, os próprios cristãos, dão, tipo, muito like pra essas pessoas, tipo, caraca, é isso, tá muito certo. E não, cara. Não, eu sou contra a religiosidade. Não, os cristãos vão lá e dizem, é verdade, nós estragamos. Mano, e você acha isso bonito? Ou se não, vai lá e... não, como é que essa mulher aí pode estar falando de meu Deus, que não sei o quê. Eu tava até brincando com a Thalia que hoje existe mais militante cristão do que militante circular, tá entendendo? Hoje em dia, muita gente quer militar pelo nome de Deus, e foi até uma coisa que a gente conversou com o pastor, muitas das vezes a gente compra briga que nem pra gente comprar. Muitas vezes é para você simplesmente, e que a Bíblia nos ensina, tem o teu inimigo, tá falando mal, vai ajoelhar no teu cantinho, vai orar por ele, vai interceder por ele, vai pedir para Deus abrir a mente dele, para dar o verdadeiro entendimento. Mas muitas das vezes vai fazendo o quê? Meu Deus, olha aquela mulher como é tribulada, mano, entendeu? E aí vai lá e esculhacha a mulher na internet, e pelo contrário, ela pega versículos bíblicos fora de contexto para fazer o que eles querem falar. Isso para mim é muito sério. Cara, isso é triste. Além de não fazermos nosso papel do ID, a gente tá manchando o evangelho. Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele, tá na palavra. Ai do relaxado também, que não fizer a minha obra direito. Ai daquele que faz a obra, relaxadamente. E eu tava até refletindo. Na verdade, a palavra diz maldito. Maldito, isso. E eu tava até, quando eu preguei aqui outro dia, não lembro quando é que foi, que eu preguei sobre seguir a Jesus. Acho que foi um domingo que alguém do nada falou, você vai pregar hoje. Foi domingo. Aí eu tava falando que Jesus ele muda realmente quem nós somos, mas a gente hoje tá contente em ficar acomodado. Tudo que a gente queria dizer, não, meu filho, eu te amo. Então continua assim, porque o que eu já fiz, é isso aí, tá tudo comprado na cruz. Mas na verdade tem muita coisa errada. Igual eu tava pensando, não sei de onde eu vi isso, agora eu não vou me lembrar. Que diz que, é uma frase que diz que quando você lê a Bíblia ou você escuta uma pregação, isso não te causa um incômodo, você tem uma parada muito errada contigo. Qualquer versículo que seja, se não te causar o mínimo de incômodo possível, que tem alguma coisa que tem que mudar em você, seja se você tiver 100 anos de igreja ou se você for novo convertido. Se isso não te causa nenhum incômodo, tem alguma coisa de errado. Provavelmente você perdeu Jesus no caminho. Não, e pior, exatamente, outro dia eu tava aqui com a Tayla, aí eu tava falando com ela, eu não sei o que tava acontecendo com, aí eu tava conversando com ela, e foi nesse mesmo contexto que eu falei, cara, eu quase peguei, levantei e fui embora da igreja. Quando eu tava pregando? Não, cara, não foi quando você tava pregando, não. Tá, foi mal. Bom, tudo bem que você falou umas coisas de mim lá que tem que conversar. Vamos fazer você sofrer pelo evangelho um pouco mais cedo. Não, mas brincadeiras à parte, eu falei pra Thalia que eu quase levantei, sabe por quê? Porque a palavra começou a me confrontar, a palavra começou a vir de encontro a mim e falar assim, cara, isso aqui não é assim. Ei, não é assim dessa forma. Se você tá fazendo isso, tu tá totalmente errado. E quando aquilo começou a me confrontar e meu olho encheu, eu já sou chorão, né? E o meu olho começou a encher d'água e eu comecei a chorar, eu comecei a pedir perdão a Deus, porque muitas das vezes nós viemos pra cá e nós queremos só escutar aquela palavrinha de não, Deus te ama, Deus perdoa, Deus ele entende. Deus, ele compreende tudo que você faz, só que na verdade você está deixando passar aquilo que realmente importa, que a palavra quer falar contigo. E eu fico muito feliz que nesse lugar, não estou falando que em outros lugares não tenha, mas nesse lugar a palavra tem sido pregada, a palavra verdadeira, tem sido efetuada a palavra que, pelo menos para mim, tem me confrontado todo santo dia. E sabe qual é o perigo do que vocês falaram? Que quando a pessoa acha que a palavra não me confrontou não, é porque não veio pra mim não. É porque eu já tô certo, isso aí não serve pra mim. Não, pior, é pro meu irmão. É pro meu irmão. Que faltou quem tava aí, quem realmente se João Pedro tivesse aqui, ouvir, meu Deus. Quem realmente precisava ouvir não tava aqui agora pra mim.
Sendo que a gente esquece que, tipo, vai na... se tá aqui é permissão de Deus. E se Deus permitiu que aquela palavra fosse ministrada, é pro seu coração. Se não te incomodou, tem alguma coisa errada. O teu orgulho, o teu ego tá muito inflado. E você precisa descer na casa... Não, tem que descer a casa do olheiro. Fala, Roberto, o que tu vai falar? Não sei, você tá aqui com o microfone há tempão assim. Não, eu tô deixando ele aqui já. E o que o Thiago falou, eu não tô te corrigindo não, tá? Eu só tô falando que alguém pode ter uma ideia errada. Porque o que a gente tá acostumado na igreja é separar, que existem pregadores que só focam no quanto nós somos amados e outros só focam no quanto nós temos que obedecer. Exatamente. Não, a gente tem que falar que Jesus te ama. Jesus te ama. Sim, Eu sei que foi isso que você falou, mas a gente pode confundir alguém achando que quando alguém chegar na igreja dele falando que ele ama, ou alguém evangelizar ele na rua, não, aquele cara. Jesus te ama. Não, olha aquele cara, ele ouvindo P3 podcast lá que... Isso não tá me causando confronto, mas na verdade acho que até o amor de Deus me causa muito confronto. Com certeza. Isso que eu tô falando, que muitas das vezes, até quando foi pregado aqui, acho que foi até o pastor Fábio, que ele falou sobre o amor de Deus, cara, é um amor que me confronta. É um amor que, cara, outro dia mesmo eu tava falando aqui que eu tava questionando o senhor por que o senhor me ama tanto assim, cara? Por quê? Qual é o motivo de o senhor me amar tanto assim? E ele só falou, cara, eu te amo, só aceita que eu te amo, tá entendendo? É um amor que, esse amor me confronta. Como é que um ser todo errado, um ser que muitas das vezes, quando eu não era cristão e foi feito apelo, ou quando me desviei foi feito apelo, eu neguei, sabe o que é isso? Negar a presença dele. E mesmo assim, ele nunca deixou de me amar, cara. O amor dele também nos confronta. Fala, Thalia, o que você ia falar? Cara, eu ia falar que ele é o amor. Isso apenas ele, sabe? Lembrei da música do Thales agora. Aham, eu também lembrei. e sabe... Thales, queremos você aqui. E se ele... Pode ser via Skype, não tem problema. Se ele, sabe, o ser magnífico e soberano que ele é, não nos confronta, não nos causa um temor, tem alguma coisa muito errada dentro de nós. E a gente tem que parar de achar assim, não, é porque eu já sou bom bastante, eu já fiz o que eu devia fazer. Não, meu ministério é só cuidar, sei lá, das crianças da igreja, não preciso fazer mais nada. Meu ministério é só, eu fui chamada para limpar a igreja, me sinto muito feliz com isso. E aí eu não quero fazer mais nada, porque eu me conformo e aceito aquele comodismo, achando que, tipo, a revelação parou aí. Eu não preciso de mais nada. Ou às vezes nem teve a revelação. Tipo, eu amo Jesus do que eu ouvi falar dele. Ele é um Deus de amor e tal. Cara, é muito mais do que isso. E a gente volta de novo pra verdade que a gente sabe, mas não sabe o que Deus tá fazendo agora. Exatamente. Na verdade, muitas das vezes nós nem entendemos o que é revelação, cara, tá ligado? Às vezes nós estamos aqui, nós chegamos aqui com uma vontade, sei lá, eu quero muito comprar aquele carro, nossa, como tô com a vontade de comprar aquele carro. Aí vem aqui um irmão e fala assim, não, porque o Senhor manda dizer que ele contempla o desejo do teu coração. Caraca, ele mandou comprar o carro, cara, foi revelado lá na igreja, cara, é pra me comprar meu carro, assim, eu te amo. Muitas das vezes nós temos uma compreensão do que é uma verdadeiramente uma profecia ou algo liberado sobre esse. Nós temos que entender, só entendemos isso quando nós lemos a Bíblia, quando passamos a conhecer ao Pai, quando nós passamos a ter a mesma essência que é dele. Aí sim, a gente vai compreender o que é de Deus, o que não é de Deus, ou quando a voz dele está falando num lugar, ou quando não é a voz dele. Muitas das vezes, nós queremos ditar o que é e o que não é, sendo que a gente nem sabe, nem conhece, não sabe nem um terço do que é Jesus. Cara, muitas vezes a gente se perde na caminhada. Eu acho que é por isso que lá em Oséias 6 fala que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque às vezes a gente conhece um pouco, acha que já sabe o suficiente, tipo, segue com aquilo e, tipo, no meio do caminho a gente se perde, porque às vezes a gente tem uma direção para algo específico e a gente se conforma com aquilo que a gente recebeu e não busca mais. E nessa mesma passagem vai dizer que Deus espera que nós o amemos muito mais do que a gente ofereça sacrifícios a Ele. Tipo, cara, busque voltar todos os dias às primeiras obras, ao primeiro amor, porque
é esse amor que vai te dar gás pra toda a sua caminhada, é essa presença. Porque, tipo, às vezes parece que a gente estar na presença se torna algo tão... não é essa palavra, mas tipo, algo tão corriqueiro que acontece tanto, tipo, todo dia. Algo ordinário, né? Sim, tipo, domingo vou lá bater o cartão, tô na presença de Deus e às vezes, na verdade, a gente se contenta com um ambiente agradável e acha que aquilo é a presença de Deus. Tipo, a presença de Deus se torna tão ordinária que, assim, parece que nem tem mais valor, sabe? E aí a gente busca o céu, busca a eternidade, não pela presença, mas pelo conforto que essa presença nos proporciona. Então, tipo, a gente não busca estar com Deus na eternidade por amor, mas porque Ele nos proporciona coisas boas. Exatamente, na verdade a gente veio pra igreja com foco errado, né? A gente vem com foco de, hoje eu vou pra igreja, vou adorar o Deus durante esse mês, porque eu quero uma promoção lá no meu trabalho. Aí até ele conseguir a promoção no trabalho, ele fica adorando a Deus. Poxa, começa a conseguir o que eu quero. Aí então eu não preciso adorar. Aí, poxa, tô com uma dívida muito alta porque eu fiz um empréstimo no banco e não consigo pagar. Vou lá adorar meu Deus de novo. Nós erramos o alvo. Nós temos que adorar ele. Vira uma relação de favores, né? De troca. Mas nós queremos acabando. Tóxico isso, cara. Se você abusivo. fosse namorar com alguém assim, seria totalmente... Não, nós queremos fazer que nem o Doutor Estranho fez com aquele cara. Eu vim embargar com você. Aí quer ficar, quero isso, quero isso aqui, quero isso aqui também. Essas coisas me trazem à memória. Um dia que o pastor pregou aqui na igreja e ele tava falando até do exemplo que a Silvânia falou quando ela veio aqui no podcast. Aquele exemplo nojento. Eu não vou falar desse exemplo. Calma. Aquele que ela fala calma. que Eu não vou falar desse Vou fazer o seguinte, vou deixar o vídeo na descrição. É sobre. Mas ele tava falando que, tipo, temos o corte no TikTok também. A gente vem pra igreja. A gente vem pra igreja, né? E que ele se maravilhou, que ele aprendeu, que ele conheceu. Eu recebi, caramba, nossa, aquele homem, nossa, falou disso. Mas eu não busco ter as minhas experiências. Eu não busco realmente conhecer. Poxa, esse é o Deus maravilhoso que fez isso na vida dele, então eu também quero. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Então eu não posso me contentar em só ler a palavra e sentir uma presença boa. Em só me contentar em ler, eu entendi o que eu li. Caraca, tô ótima aqui. Não, o evangelho é muito mais do que isso. Deus é infinitamente mais do que isso. A gente não pode limitar Deus a certas coisas e momentos. Ele é infinito. Exatamente o ponto que eu queria chegar. Eu vou voltar pro livro de novo. Ele sempre tem um ponto, ele é muito focado. Vou voltar pra falar do livro de novo. Mas lá no livro... cara, se você é vivo, patrocina nós. Porque geralmente eu só falo de cara morto. Então se você for vivo, patrocina nós, cara. Ele é vivo? Ele é vivo? Eu só falo geralmente eu falo, cara, que esse cara aí, mano, não, já morreu já, cara. Ele é vivo? Tá, ele é vivo? Acho que sim. Acho que sim. Ele é americano? Uhum. Então esquece. Nem tanto. Não vai nem entender o que a gente tá falando. Mas, vamos voltar aqui pro foco. O ponto que exatamente que eu queria chegar. Que o livro também fala sobre que aqui a igreja é como se fosse a casa do pão. Então ele relaciona a igreja à história de Ruth. Porque esqueci o nome da Mara. A Noemi. Ela sai de Israel por quê? Porque ela mesma botou o nome dela de Mara. Amarga. E ela mesma saiu ela e o esposo dela saíram de Israel porque não tinha pão em Israel. Eles moravam em Belém. Uhum. E o significado do nome Belém é a casa do pão. Então não tinha pão na casa do pão. Então não tinha por que estarem ali. E isso é como exatamente a igreja. É como se aqui é o lugar onde as pessoas vêm para se alimentar da presença de Deus. É claro que a gente vem aqui com o propósito de adorar a Deus e receber dele depois disso. Mas é como se as pessoas tivessem fome de algo que elas nem sabem explicar. E por que as pessoas vêm para cá e depois vão embora? Não ficam aqui se aqui a gente fala do evangelho. É porque nós não estamos dando pão para a pessoa. A gente está dando migalhas. A gente se contenta no mover. Nossa, o culto acabou depois da hora. Esse culto foi tremendo. Aí a gente vai lá no status. Que culto. 3 pontos de exclamação, foguinho. 2 foguinhos. Coração em fogo. Nossa, eu tô impactado. Cara, esse foguinho me mata, então a gente tá contente com aquilo que, na verdade, é só uma vírgula. E, na verdade, eu abro a minha palavra e vejo Isaías vendo os céus abertos, os anjos, querubins que não podem pecar, com o rosto e os pés
cobertos por causa da santidade de Deus, e ele dizendo, ai, homem que sou, porque eu sou um povo, eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. Então a gente não tem nem noção daquilo que Deus, ele quer realmente nos dar. Deus, ele está disposto a nos dar. A palavra de Deus diz que aqueles que o procuram, eu não sei onde é que está esse versículo, acho que eu acabei de inventar o versículo. Mas o sentido da palavra de Deus diz isso, que as pessoas que procuram a Deus, realmente elas vão achar. Porque Deus, ele quer se manifestar ao seu povo. Buscar-me-eis e me achareis, Isso, quando me buscar de todo o coração. É muito bom ter uma pessoa que vai na escola musical. Esse ponto que você falou sobre... O que é isso, meu Deus do céu? Eu acho que é o relógio. Nossa, liga aqui o relógio, Luiz. Eu até me perdi o que eu ia falar. Nossa, o relógio, muito obrigado. E eu tava... Essa situação que você falou, que muitas das vezes nós viemos aqui se alimentar e nem sabemos do que somos alimentados, muitas das vezes nem entendemos, muitas das vezes nem somos alimentados. Porque se você for ver lá sobre Paulo e Silas, quando eles estavam lá na cadeia, quando o mover desceu naquele lugar, cara, aquela estrutura foi modificada, aquele ambiente foi modificado. Você vê isso em Atos 10, que eu estava falando hoje, na casa de Cornélios, quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, aquele ambiente foi modificado, nada se era igual. Hoje, muitas das vezes, nós entramos na igreja, nós vemos alguém, um falando em línguas, dois falando em línguas, mas, cara, será que verdadeiramente o Espírito Santo só quer que um ou dois falem em línguas ou que ele quer preencher todos? É porque verdadeiramente nós viemos nos alimentar, mas nós não sabemos se alimentar. Muitas das vezes nós queremos se alimentar, mas nós estamos acostumados com papinha de neném. E quando vem aquele que você tem que comer com garfo, você não consegue. Porque você pega a comida cai. E é assim que nós somos perante o Espírito Santo do Senhor. Entendeu? Sim, tipo, sabe quando você vai num restaurante chique e aí tem, tipo, um monte de prato, talher e um monte de coisa na mesa e você fica tipo, gente, como que eu faço aqui? É tipo isso, tipo, a gente vai pra igreja e a gente recebe o alimento, mas a gente não sabe nem como se portar diante dele. E aí, tipo, tem essas duas vertentes hoje, né, que tipo, ou a gente vai e não sabe o que fazer com o que nós recebemos, ou a gente vai à casa do pão e acha que é uma casa de penhores. A gente negocia a presença de Deus por algo que a gente quer. E aí fica tipo... E o algo que a gente quer são só migalhas. Não, e mais ainda, isso que a Roberta falou é muito interessante, porque às vezes a mesa ela é farta, e muitas das vezes nós se alimentamos da mesa, mas nós não queremos dividir o alimento da mesa. Muitas das vezes eu me contento porque eu no culto senti a presença do Senhor, mas meu irmão está ali sentado, muitas das vezes precisando de um abraço, precisando que você impetue sobre ele a bênção, e nós ficamos parados. Não, eu só preciso me alimentar, e quando nós pararmos e termos que a certeza que cada pessoa que está sentado nesse banco também necessitam do Espírito Santo, aquele que você sentou, chorou, sentiu, falou em línguas, aí sim nós vamos entender o verdadeiro evangelho, tá ligado? Cara, nesses momentos assim a gente percebe o quão distantes daquilo que Deus tem pra nós estamos. Tipo, quem aqui nunca recebeu uma ordem de Deus e não teve coragem de cumpri-la e outro foi lá e cumpriu? Cara, isso é muito bizarro. E aí, nesses momentos assim, a gente percebe o quão desalinhados nós estamos com aquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes, muitas vezes, através de uma simples ordenança que o Senhor nos dá, pode acontecer um mover extraordinário no nosso meio. E não acontece porque nós meio que impedimos isso, sabe? Deus não depende de nós, mas Ele conta com a gente. Então, assim, se a gente não tá alinhado com a visão de Deus, a gente não tem a condição de fazer aquilo que Deus quer. É bizarro. Nossa visão tá no lugar errado. O foco tá no lugar errado. Vocês falando sobre presença, sobre a gente só receber migalhas e se contentar, me traz à memória a última carta que eu li no livro, que eu tô lendo o livro lá, e Cartas de um Diabo. Falar o nome, Cartas de um Diabo. Pode falar o autor também. Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. O nome dele, fala aí o nome dele. Por que tu não quer falar? Porque eu falo errado. C.S. Lewis. É isso aí. Tá certo. Esse daí ele já tá com o senhor já. Aí, Eu pensei que ele é rico. Eu morri de alguém falecido, cara. Ele, qual é a voltando graça aqui, nisso? Ele, em uma das cartas, ele tá elogiando lá o cara que é, tipo,
O diabo tá elogiando o sobrinho dele, né, que tava lá movendo e lutando contra a vida de um recém-cristão. E aí ele tá falando pra ele, olha, eu tô feliz por você, tô contente contigo, porque você tá botando ele com os pensamentos totalmente voltados para outro lugar. Ele tá se preocupando com isso, com aquilo outro, o relacionamento dele com a mãe tá ruim, e ele não tá percebendo que ele tá se contentando em ir lá, receber um pouquinho das migalhas lá do autismo, da presença do autismo, sendo que ele nem sabe que tem muito mais a oferecer. E ele vai no sarcasmo, né, naquilo ali, ele vai falando, continua assim, deixa ele com os pensamentos no lugar errado, deixa ele se preocupando com um amigo dele, com isso e aquilo, e enquanto ele tiver com o pensamento errado, com o foco errado, você vai cada vez mais puxando ele pra você, ao ponto dele não conseguir mais voltar, ou ao ponto dele não entender que ele pode mais, que ele tem muito mais pra ganhar, mas ele não sabe, porque ele acha que aquilo ali que ele recebe é suficiente. E é bizarro como que... Aí eu vejo que na carta, né, como se fosse... É o diabo operando. É o diabo fazendo ali intervenção. E, tipo, nós, como cristãos, precisamos entender que, realmente, tem o nosso erro, tem a nossa negligência. Tem, mas também tem a ação maligna que tá por trás. E a gente tá tão assim, não... o erro é meu. Mas eu não preciso, sabe... parar, porque, tipo, tá bom aqui, né, eu não preciso de mais, ou então, não, isso aqui foi o inimigo, então eu vou só orar, mas, tipo assim, oração banal, oração corriqueira, oração automática, não é realmente um quebrantamento, não é realmente um arrependimento, não é realmente eu preciso mudar. Se a minha estrutura não tá mudando, como mudou com Paulo e Silas, ou como aconteceu com tantos outros, que a vida foi transformada. Aí eu me lembro daquela vez que você ministrou e falou sobre o cara, foi você não, eu acho que foi outra pessoa, que falou sobre o acidente de caminhão, que não mudou nada. Um monte de gente já falou, mas foi João. Que, cara, eu provavelmente roubei de algum lugar. Que o cara foi lá, sofreu um acidente, chegou no outro... A propriedade intelectual deixou ele usar. O cara foi lá, sofreu um acidente, chegou no outro, falou, sofreu um acidente de caminhão. Ele, poxa, mas nada foi montado em você não tá com um arranhão. Como é que a pessoa vai acreditar? Como é que a gente vai realmente mostrar pro mundo aquilo que a gente tá aprendendo se isso não muda a gente? Eu não queria nem trazer pra Atos 10 de novo, mas, cara, é muito Atos 10. Tipo, o que a Roberta tava falando, que muitas das vezes, realmente, Deus não precisava de Pedro pra levar a ir pra Cornélios. Deus não precisava que Pedro saísse da onde ele tava e caminhasse até a casa de Cornélios, mas quando ele chega lá, ele começa a falar das boas novas, o Espírito Santo desce naquele lugar, vidas foram modificadas. Então, muitas das vezes, você tá retendo algo que, cara, você pode fazer muito mais, você pode mudar vidas, você pode mudar histórias, você pode mudar localidades, você pode mudar um lar, você pode mudar famílias, você pode mudar gerações naquela família, e você acaba retendo o Espírito Santo pra você porque você fica com medo de receber um não. É aquilo que vocês já falaram aqui, né? A gente tem a chave da cura, a gente tem um remédio pro doente, a gente tem a liberdade, a libertação. Eu também roubei isso de algum lugar de novo. Vocês já falaram isso várias vezes aqui. Vocês têm, a gente tem... Você não lembra, cara? A gente tem a libertação para as mentes. Vamos fazer exame de memória. A gente tem a libertação para as mentes cativas e a gente tá aguardando. A gente tá deixando no bolso. Não, porque é mais confortável aqui comigo, porque eu não quero receber um não. Aí de onde eu queria chegar de novo. Fala aí, caramba, você sempre tem um não. É engraçado que foi comigo, né? 3 vezes. Cara, tá ligado aqui na mente. Então, essa parada aí que a Thalia falou antes, falou agora. Eu tento, gente, eu tento. Amém, a gente só ignora. Tô brincando, é brincadeira. Você mora dentro do meu coração. Mas, lá no fundo. Para com isso. Aí a gente volta, eu vou voltar de novo pra comparação com a comida, não. Você quer voltar pro livro de novo. Eu ia falar, gente, por favor, compre esse livro. Não, no livro. Ou comprem outro para ele. Por favor. Fala, João, fala. A comparação com a comida, né? Por exemplo, quando tu vai num restaurante, que você vai num jantar que serve aperitivo, jantar e sobremesa, a regra é que você não pode... Não é aperitivo, é entrada. Então, é entrada, desculpa. Você não pode encher
Esse cara é muito aleatório. Não, cara, é porque pode confundir alguém, cara. Mas a regra é que você não pode encher a barriga com a entrada, porque senão você não vai ter apetite depois pra comer o prato principal. Aí você vai desperdiçar comida. É igual também quando a gente vai no rodízio de pizza. Quando a gente começa ali comendo algumas pizzas ali, no final o seu sabor favorito vai chegar lá só lá no final, mas você já encheu a barriga tanto com os outros sabores que você não vai ter paciência, você não vai conseguir comer o outro direito. E você ainda paga a taxa de desperdício. Pois é, tu paga a taxa de desperdício. Eu nem sabia que tinha isso. Nem eu. Mas se tem restaurante que se você não comer tudo, você tem que pagar. Pode uma marmitinha? Depende do restaurante. Mas não é o lugar onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é que as bênçãos que Deus pode dar, o carro zero que você quer ter, a casa luxuosa, não, tô brincando, não precisa de casa luxuosa, a casa própria que você quer ter, a faculdade que você quer conquistar, isso Deus ele pode te dar. Ele vai te dar, porque ele já nos abençoou, como diz lá em Efésios, mas são como aperitivos. A gente não pode encher a barriga com isso, porque o que tem de muito melhor, que é o prato principal, que é a própria presença dele, ele quer nos dar, mas a gente já está tão ocupado com a entrada, com as bênçãos que ele pode dar, que a gente não tem fome para alcançar. Exatamente. Alcançar a presença dele, que é o prato principal. Se tu for olhar para a história de José, é exatamente isso. Outro dia, quando eu estava estudando sobre José, Zezinho, mais conhecido como Zezinho do Egito, por íntimos, tá? Desculpa aí. Eu tava vendo que, cara, ele passou por tudo que ele tinha que passar. E quando ele achava que tava bem ali, tô saindo aqui, finalmente as coisas estão melhorando pra mim, seu Potifar aqui me botou como gerente de tudo, poxa, que benção. Ele vai lá, preso. Tá ligado? E para depois ele vir entender o porquê que tinha acontecido. E já pensou se Deus tivesse dado ele com 17 anos, toma aqui, você é do Egito. Ele não ia saber o que fazer. Muitas das vezes aquilo poderia subir sobre a mente dele. Ele poderia acontecer isso que nem o João Pedro falou, ele se empanturrar com o poder. E quando aquilo desviar ele da presença do Senhor, como até a nossa, se você não viu de novo, ver lá com a Yasmin, que ela falou que não vou dar spoiler, vai lá ver. Falou sobre o que a gente tá falando, um pouco sobre o que a gente tá falando aqui, e é interessante isso, porque muitas das vezes nós viemos não só nos alimentar e acabamos se empanturrando, como o João Pedro falou, mas como muitas das vezes nós queremos só essa parte, nós queremos só a entrada, nós não queremos o prato principal, nós queremos só a entrada, tá entendendo? Você quer as bênçãos, não o abençoador. Exatamente. E nesse contexto, cara, a taxa de desperdício é muito real. Tipo, a gente se satisfaz com tantas outras coisas, se satisfaz, entre aspas, com tantas outras coisas, que com a presença de Deus, quando ela chega, já não tem mais espaço para ela. E é real a taxa de desperdício, e a gente pensa que tipo, vai vir na eternidade, Deus vai cobrar isso da gente lá. Não, cara, isso chega em vida. Aqui na Terra isso já chega. Tipo, a conta chega. E a gente pensa, o que vai acontecer? Deus vai me matar por isso? Deus vai fazer alguma coisa ruim comigo por isso? Não, cara, mas as consequências da ausência da presença de Deus, tipo, são muito notórias, e às vezes a gente pensa que é qualquer outra coisa, mas tipo, um problema psicológico pode ser a ausência da presença de Deus. Um problema de saúde pode ser a ausência da presença de Deus. Muitas coisas podem ser consequência disso e a gente acha que é normal. Querendo ou não, claro que a gente sabe que tem problemas realmente reais que precisam ser tratados com medicamentos e tudo mais. A gente não nega isso, né? Mas hoje tanto o mal do século, né? Doenças mentais, coisas que a gente nunca viu do jeito que tá hoje em dia. Não é, tudo bem, não é só por falta de Deus, mas é um dos principais, porque, cara, as pessoas acham que, tipo, eu já conheço Deus e tá bom, eu sei que Deus salva, cura e liberta, eu sei que Ele morreu por mim, mas eu não preciso ir pra igreja todo domingo, não. Eu não preciso servir a Deus, não preciso, não. Tá bom, eu tenho Ele no meu coração. Eu tenho Ele no meu coração, eu já sei. Ele entende. Entendeu? Eu tenho Ele aqui, então eu só, sabe? Ele é tão bonzinho. E às vezes a pessoa tá com brigas dentro de casa, com a mente, com problemas mentais, com problemas na alma,
porque a gente não sabe que, tipo, o autor e consumador da nossa fé, que supre tudo, é quem a gente precisa buscar. E aí tá se contentando em buscar prazeres passageiros, felicidades passageiras, numa bebida, numa droga, num relacionamento que às vezes nem é bom, é um abusivo, às vezes em amizades tóxicas, às vezes em séries e filmes, às vezes até em comida. Problemas que realmente têm acabado principalmente com os nossos jovens, porque é a geração que tem se levantado. E a gente não pode se conformar com isso, não pode aceitar continuar vivendo dessa forma. Sem a presença de Deus não dá. E não é qualquer presença de Deus, é a real presença de Deus. É a revelação da glória dele, é o peso da glória dele. É o que tá faltando. Isso aí, o assunto tá bom, o assunto tá maravilhoso, mas eu agora me pergunto, quem vai fechar aí? Acho que cada um podia dar uma palavrinha. Não, começa de novo. Não, mas cada um vai dar uma palavra, pô. Então, sim, mas tô falando quem vai fechar no final aí. Eu fecho. Pode falar. Valeu. Começa comigo? Ah, tá bom. Todo mundo me olhou, gente. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, sabe? Não se esqueçam. Desculpa. Hã? Quê? Nunca. Eu não vi que eu não entendi. Ainda bem que eu não entendi. Não cancelem ele, galera. Eles não gostam disso. Que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor o coração de vocês. Nunca se esqueçam do ID, a gente realmente precisa ir, e não é uma coisa que tem que ser só falada, precisa ser realmente proclamada, precisamos externar essa verdade. A presença de Deus é inegociável, não tem como você viver sem ela, e outras coisas que a gente falou aqui. No caso, até tem como viver, mas aí depois tu aguenta as consequências aí, filhão. Então, assim, obrigada por aqueles que ficaram até aqui. Que Deus continue abençoando e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor cada coração. O meu pastor ensinou pra gente esses dias. Meu pai. Meu pastor me ensinou esses dias que se é a palavra de Deus, independente de pra quem foi liberada, você pode tomar posse. E foi liberada uma palavra pra mim que hoje eu quero liberar pra você. Que é, a partir do momento que você se posicionar, muitas coisas irão ser transformadas na sua vida. E... Forte. Pois é, e isso tem a ver com tudo o que nós falamos aqui hoje. A partir do momento que você se posicionar, que você buscar a plena revelação de quem Deus é, muitas coisas vão mudar. Deus, ele quer se revelar a nós, mas ele espera que nós o busquemos para isso, porque ele é educado o suficiente para apenas habitar em lugares onde ele é bem-vindo. E é isso, galera. Eu espero não aparecer aqui tão cedo de novo. Tô brincando, mas sim. É isso, tchauzinho. Ai, como eu gosto de falar de Deus, cara. Eu quero primeiramente pedir desculpas, porque, como eu falei hoje, eu sou um cara muito brincalhão, gosto de brincar mesmo, ainda mais quando o assunto tá muito sério, eu gosto de dar aquela quebrada de gelo, porque assunto muito sério, às vezes, pode, não sei, né, tem pessoas que... Então, gosto de quebrar o gelo. Não fiquem receados, porque somos todos amigos. Aumento até dizer que somos irmãos e... A gente é mesmo. A gente é mesmo. Nesse caso aqui, nesse caso aqui também. Não, aqui é Paulo e Silas. Então, eu queria pedir desculpa se alguma coisa que vocês não gostaram ou que não tenha caído bem, mas o que eu quero deixar de mensagem final é: olhem pra cima. Eu tava falando hoje, mais uma vez, sobre Atos 10 e olhe pra onde Deus te tirou, olha pra onde você tá se você ainda não aceitou a Ele. E a gente não quer que você seja uma pessoa que você não é, a gente quer que você receba algo melhor na sua vida. Aqui não é o caso do que você vai deixar de fazer, é por quem você vai deixar de fazer. Como o João Pedro falava, eu não vou saber usar a palavra que ele falou, mas não é de quem... exatamente isso, não é o que você vai largar para estar aqui, é para quem você vai largar, é o dono da palavra, é o que ele vai te modificar na tua vida, vai acrescentar na sua vida. Então não perca tempo com o que vão pensar de você, o que vão falar de você. O pastor João falava que no domingo, foi domingo? Hoje não, foi quinta-feira. Quinta-feira é que muitas das vezes você vai se encontrar sozinho.
mas que você esteja com Deus, mesmo que você esteja só, mesmo que você Deus te separe de pessoas que você achava que eram seus amigos, mesmo que Deus te separe de pessoas que você achava que seria para você o resto da sua vida, constante que Ele esteja do teu lado. Eu te garanto que você vai estar bem melhor. E não se preocupe, que Deus vai enviar pessoas com o mesmo propósito, ligado ao nome dos céus para estar contigo. E é isso que eu tenho para falar aí, João. A palavra é tua. O meu sonho é me tornar o servo de mão leve. Em qual sentido? Qualquer coisa que Deus pedir para mim, sem demora eu vou dar para Ele. Mas não tô no sentido daquele cara naturista que vive a natureza. Não, eu tô falando que o meu sonho é entrar pra tão fundo na presença de Deus que eu já me sinto abastecido com a própria presença dele. Então, qualquer coisa que ele me pedir, eu o darei, porque o que eu tenho de mais valioso, eu já consegui, que é a própria presença dele. Então, a minha palavra final aqui, pro resumo desse podcast, é que a recompensa de buscar a presença de Deus é a própria presença de Deus. Esse daqui é o meu sonho, é o sonho de vocês que estão aqui, é o meu sonho de quem está assistindo esse podcast nesse momento. E a presença de Deus é mais do que suficiente. Então, qualquer presença, a plenitude da presença. Por isso que eu quero ser alguém de mão leve e ser amigo de pessoas que são de mão leve. Então, a qualquer momento, um dia, Deus vai chegar pro João Pedro, larga teu emprego agora e me dá. Tá bom, cara, explique o que é mão leve pra depois as pessoas não tirarem do contexto, tá? Mão leve, é isso. Você não é apegado às coisas que Deus te dá. Você é apegado à presença dele. Obrigado. Então, o que eu quero passar pra vocês aqui, que tá assistindo esse podcast até agora, é que a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Ela é o quê? Boa? Agradável e perfeito. Não, cara, dá pra cada um falar um. Agora que era pra cada um falar um, tu não deixa cada um falar um, cara. Tá bom, você já atrapalhou muito a minha palavra final. Então, é isso. A gente tá aqui no Pre3 Podcast. Esse foi um podcast, um dos mais diferentes que já teve. Chuta quanto tempo demorou? Mais de uma hora. Tá exatamente em 1 hora e 1 minuto. Então... Eu não vou voltar, demorou muito, gente, desculpa. Então, é isso aí. A gente espera que a gente tenha semeado uma semente no teu coração que alimente a fome que você tem por Deus, a fome que você tem pela presença dele. Eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você comente aí embaixo o que você achou, se a gente cumpriu o nosso objetivo, que a gente nem sabia que tinha esse objetivo, mas eu já estava aqui, ó. Já tá ligado? A gente tinha um objetivo? Então, é esse daqui que eu tô dando agora. Então, compartilha aí esse vídeo pra alguém, se você acredita que vai abençoar. João, se eu quiser achar a gente na rede social, como é que eu faço, cara? Você entra aí na descrição do vídeo. Tá aí onde aqui embaixo. Isso, cara? É aqui embaixo. Aqui embaixo. Na tela mínima. Clica no Ver Mais. Tem uma setinha ali, ou um Ver Mais, dependendo do aplicativo. E lá você vai encontrar as informações aí. Mas, João, eu também não sei me inscrever. Como é que eu faço, João? Tem um botão escrito inscrever-se. É muito fácil. Caramba, é só clicar? É só clicar. E tem que pagar, assinar, botar cartão de crédito? Não. É de grátis. É grátis? É, cara. Que isso? Essa atuação ficou muito boa agora. Pra não dizer o contrário. Qual foi, cara? Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente tá indo embora, valeu. Tchau, até mais. Nébias.